derrubada do veto. É um apelo e uma pressão para todas as bancadas de todos os estados, excluídos os 4 estados. Por outro lado, para o governo federal também não interessa a derrubada do veto. Quer dizer, a capacidade de administrar o resultado com a derrubada do veto, para a nossa fazenda, ela é uma situação catastrófica. Portanto, a União teria que assumir uma parcela expressiva desse, vamos chamar assim, risco, sem condições efetivamente de assumir. Então, acho que é o primeiro embate que nós temos que travar, e é por isso que quando nós organizamos esse ciclo de debates, nós estamos colocando na ponta da linha 2 atores preponderantes, além dos governos de estados e municípios, para esse entendimento. O governo federal e a Petrobras. Nós discutimos aqui a semana passada com o presidente Zé Sérgio Gabrielli. Então esse é o pressuposto básico. Então se o governo não se movesse, meu caro governador Sérgio Cabral, nós íamos ter que empurrar o governo para uma situação extremamente delicada. Por isso demarcamos o território com data prevista para um posicionamento. Segundo aspecto dessa questão, é importante também inserir nesse contexto o que é esse investimento, por exemplo, da Petrobras, senador Eduardo Campos. A Petrobras fala hoje, por exemplo, até 2015, de fazer o seu plano de investimento até 2015 na ordem de 280 bilhões de dólares, que nós poderíamos traduzir para mais de 300 bilhões de reais. Então, na realidade, esse embate também é fundamental que não só pilotado pela Petrobras, mas na própria relação com o governo, nós discutamos também de que forma esses investimentos vão se encaixar. Porque senão, nós teremos sempre, Eduardo Campos, um investimento feito nas bases de produção, sem você expandir, por exemplo, para outros estados. Sejam eles do aspecto de refinaria, de campos maduros, e principalmente no investimento em atendimento das questões sociais. E aí isso migra também, Casagrande, para a área de estaleiros. Portanto, que a gente pode fazer nessa composição o que é esse contexto de investimento, que aí vai um pouco na linha do que os senhores têm pleiteado, que é o debate dar-se-á somente a partir da linha da frente, para que a gente não trabalhe com a perspectiva de judicialização, nem tampouco da partilha daquilo que já havia sido ou até executado ou de forma muito efetiva pactuado em contrato. Se é isso, não dá para deixar de fora um montante de 300 bilhões de dólares, ou melhor, de reais, que a gente pode exatamente promover compensações para municípios não produtores, para estados não produtores, e criar um ambiente de você facilitar e ir ao encontro daquela partilha muito bem apresentada aqui pelo senador Sérgio Cabral, que é a questão do FPM e FPE. Então, portanto, esse é um componente decisivo na elaboração desse novo projeto e o comprometimento do governo federal, Lucérvânia. O estado de Vossa Excelência, por exemplo, isso é crucial. Se não tiver essa participação, o que receberá Goiás? Como participará o Centro-Oeste? Senador Walter, meu amigo senador, vou concluir. por favor. E aí, por último, eu quero levantar, senador Delcídio, que acho que o caminhamento está correto, mas nós não podemos perder de vista os outros 3 fatores que nos movem, inclusive, com passos seguintes para deliberações aqui na casa. FPM, FPE e a questão do ICMS. Não dá para a gente achar que isso é um processo condicionante para fechar essa matéria, mas não é um processo à deriva depois dessa matéria. Então essa é esses 3 aspectos, eles são, na minha opinião, eles compõem um leque de condição de sine qua non, isso é amarrado, porque senão nós vamos nos submeter de novo a uma guerra na questão do ICMS e vamos nos enfrentar aqui no debate com o governo
sobre a questão principalmente do FPE. E para responder a isso que meu amigo Flecha levantou, se não mudarmos, Flechinha, a tabela em relação ao FPM, a gente continua tratando de forma draconiana os municípios para onde os nossos interesses devem se voltar muito mais. Porque senão nós vamos ficar dependendo da boa vontade, com todo respeito, como disse muito bem Casagrande, dos governadores achar, não, eu tenho que pegar uma parte desse bolo e jogar em políticas compensatórias para os municípios com IDH muito inferior. Então, portanto, na minha opinião, senador Delcídio, isso vem como condição, vem amarrado. Não condiciona para a elaboração inicial, mas é resultante do processo de negociação com o governo para que a gente feche esse projeto.